José diz: gente, tem alguém aí? E uma corda aparece lá de cima. E então José segura na corda, e os irmãos de José começam a puxar. Quando José chega lá em cima, e ele diz: ainda bem, né, pessoal? Que brincadeira de mau gosto é essa? E Rubens, o irmão mais velho, diz: moço, é esse. E José pergunta: o que está acontecendo? Eles tinham vendido José para um comprador de escravos do Egito. E ele diz: o que é isso que está acontecendo? O que está acontecendo? Então esse homem amarra José, as duas mãos pela corrente, os dois pés pela corrente, amarram ele deitado na charrete e começa pelo deserto puxá-lo, amarrado e algemado em correntes. A Bíblia não diz, mas orando na madrugada passada nessa pregação, eu fiquei imaginando José sendo arrastado pela areia e arrancando pedaços de couro cabeludo. Eu fiquei imaginando pedaços da pele soltando, José fazendo xixi de dor, porque queimava no meio do deserto. A passagem de Israel, na região onde Jacó morava até o Egito, era 400 quilômetros de deserto. E ele foi sendo puxado 400 quilômetros, acorrentado pelo deserto e puxado. Eu imagino ele quase desmaiando de dor. Eu imagino ele desfalecendo. E meio grogue, meio mole, o Senhor dizia para ele: a lua, o sol e as 11 estrelas ainda virão se prostrar diante de você. Profetiza na vida de quem está do seu lado. Mete o dedão no meio dos dois olhos e diz: a lua e o sol e 11 estrelas ainda virão se prostrar diante de você. Quem toma posse disso, diga amém. E aí Benjamim, o irmão mais novo, disse: não vamos vendê-lo, vamos matá-lo. Esse sonhador desgraçado, vamos matá-lo. E Rubens falou: eu não posso permitir sangue na nossa família, mas eu tenho uma ideia. Nós vamos pegar a manta dele, vamos matar um cordeiro, lambuzar de sangue, e vamos chegar e dizer para o papai que um urso comeu ele no meio do deserto, que só sobrou uma manta suja de sangue, mas o nosso irmão virou comida de urso. E assim fizeram. Os 11 irmãos chegaram chorando de mentira, numa hipocrisia tremenda e familiar, dizendo: pai, só sobrou a manta cheia de sangue, o nosso irmão José foi comido pelo urso. Enquanto isso, o comprador de escravos puxava José, já desmaiado, desfalecido, ultrapassando as fronteiras de Israel até o Egito. Quando chegou no Egito, o texto sagrado, a história que eu estou contando está de Gênesis 27 a 47. Eu estou resumindo 20 capítulos da Bíblia para você. Quando ele chegou no Egito, ele demorou 30 dias para conseguir ficar de pé, de tamanha fraqueza que ele estava. Quando ele ficou de pé, então o vendedor de escravos levou ele para a praça pública para vendê-lo. Imagina comigo um homem nu, sem roupa, amarrado num tronco como escravo. Aí alguém chega e aperta o bumbum dele, pom, fala: não, eu não quero esse tipo de escravo, é muito mole. No dia seguinte chegava outro no seu rosto e pá. Falei: não, quando a gente bata nele ele fica vermelho, esse tipo de escravo não aguenta pegar peso. Diz o texto sagrado que José demorou uma semana, 7 dias, quarando no sol, no sereno, na chuva, com frio, com fome, nu, sendo exposto à humilhação das pessoas baterem, apertarem, apalparem, mexer nos seus genitais para ver se comprava. E no meio daquela humilhação, José com certeza chorava. No meio da lágrima, porque nem para escravo o moleque servia. O Senhor dizia para ele, repete comigo: a lua, o sol e 11 estrelas ainda vão se prostrar diante de você. No 7º dia, Luciano, um homem muito rico chamado Potifari, compra José e leva ele para o palácio. Com 30
dias ele virou lixeiro. O detalhe é que ele era um lixeiro diferente, porque quando a pessoa faz uma coisa sem sonhos, a pessoa faz aquilo de forma morta, sem vida. Catar lixo com sonhos é diferente de quem cata lixo comum. Varrer com sonhos é diferente de quem varre comum. José era especial e ele juntava o lixo com maestria, ele fazia com dedicação, tudo que ele fazia brilhava. E com 60 dias ele foi promovido de lixeiro a faxineiro, esfregador do palácio de Potifar. Começou então um processo de limpeza, e ele limpava melhor que mulher, porque ele tinha sonhos, e então ele limpava com sonhos, e ele limpava com brilho, ele limpava com alegria, e o rei começou a olhar e ver que o palácio já não era mais o mesmo, e com mais 60 dias ele foi promovido de lixeiro para faxineiro, de faxineiro para mordomo do palácio real. Como mordomo, José passou a mandar e desmandar nos funcionários, nas governantas, passou a mandar nos faxineiros, nos esfregadores de chão, nos cozinheiros. Mas existe uma coisa muito complicada que eu quero que você entenda agora: cuidado com a honra, cuidado com a glória, porque quando Deus começa a exaltar você, e quando Deus começa a fazer uma obra na sua vida, você atrai o bem, mas também atrai o mal. Atraiu bem porque ele era diferente, atraiu bem porque todo mundo gostava dele, atraiu bem porque ele era um cara diferenciado, mas também atrai o mal. A esposa de Potifar, que o comprou, apaixonou loucamente por ele. Diga para quem está do seu lado: cuidado com a armadilha do diabo. Um belo dia José estava passando para rezar, e aí de repente a esposa de Potifar atacou ele, e ele tirou, e ele correu, fechou a porta e falou: ai, graças a Deus, eu consegui, louvado seja Deus de Abraão, de Isaac, meu avô, do meu pai Jacó, aleluia. A Bíblia diz que ele saiu fora 3 semanas seguidas, mas na 4ª semana, quando ele foi se esquivar dela, ela rasgou a sua manta, e ele correu e fechou a porta, e ela, morrendo de ódio, esperou Potifar, o seu marido, chegar de viagem, e disse: meu bem, eu tenho que te contar uma coisa, esse desgraçado desse escravo que você comprou, que botou dentro de casa, que promoveu de lixeiro a esfregador, de esfregador a mordomo, tentou me estuprar essa noite, e a prova é que eu tenho um pedaço da manta dele na minha mão. Pergunte para quem está do seu lado: por quê? Pergunte para quem está do seu lado: por que as pessoas nos odeiam assim? Pergunte para quem está atrás de você: por que o diabo quer matar os seus sonhos?